São do nosso arcebispo Dom Dario Campos, meus irmãos e irmãs, presbíteros, diáconos, religiosos e religiosas, paz e bem. Atento aos avanços da pandemia e após o pronunciamento das autoridades governamentais do nosso Estado, no documento intitulado Medidas Restritivas do Risco Extremo para Enfrentamento à Covid-19, ocorrido na terça-feira, 16 de 3 de 2020. Além do profundo respeito às pessoas que passam por situação difícil e precisam de atendimento médico, assim como os profissionais de saúde, quero lembrar a todos e retomar as orientações encaminhadas por carta ou decreto no ano de 2020, acrescentando algumas novas diretrizes. Nos pronunciamentos anteriores, seguimos o mapa de risco oferecido pela Secretaria Estadual de Saúde, mas com a suspensão temporária da classificação dos municípios, o governo considera, a partir de amanhã, 18 de 3 de 2021, o estado todo em risco alto. Por isso, penso que também precisamos de novos caminhos para nossa ação pastoral. Assim, nos próximos 14 dias, a começar pela quinta-feira, amanhã, 18 de 3, mesmo sendo considerada a atividade religiosa como essencial, seguimos a orientação a nós solicitados. Primeiro, as celebrações da palavra eucarística sejam por meio virtual, contando com o mínimo necessário de fiéis para a transmissão, como ministro, liturgia e, dentro da liturgia, os cantos. Segundo, estamos vivendo um tempo forte e especial, o tempo da Quaresma. Para alimentarmos a fé, é importante que se faça a distribuição diariamente da Eucaristia. Cada paróquia pode definir os horários mais adequados à sua realidade. Mantenhamos as igrejas abertas todos os dias para aqueles que desejarem fazer suas orações pessoais. Lembremos que este momento pode ser uma boa ocasião para redescobrir a oração em família. 4. Os padres e secretarias estejam disponíveis para o atendimento pessoal de quem procurar, determinando horários e respeitando os procedimentos de higiene. 5. As atividades pastorais que estavam sendo retomadas ficam suspensas ou permaneçam de modo virtual. Recordo que a dispensa do preceito dominical continua enquanto durar a pandemia. Quanto à celebração do Tríduo Pascal e da Páscoa, poderemos retomar as orientações enviadas anteriormente, caso não sejam prorrogadas as medidas restritivas por parte do governo. Sejam solidários com quem mais precisa e atentos às pessoas que fazem parte do grupo de risco, incentivando-os a acompanhar as celebrações pelas redes sociais, rádio e TV. Empenhando-nos neste período e confiemos que após a quarentena, a distribuição de casos nos permita
retomar nossa ação pastoral e evangelizadora com menos restrições, mesmo que com todos os cuidados. Sobre a proteção amorosa de São José, padroeiro da nossa Igreja Universal, sejamos abençoados por Deus. Dom Dario Campos, arcebispo metropolitano de Vitória. Vitória, 17 de março de 2021. Como faremos os nossos procedimentos a partir de amanhã? Amanhã teremos a missa às 6 horas da manhã, missa da penitência, transmitida online. A igreja estará fechada, então teremos a missa online, sem a presença das pessoas. Vocês poderão acompanhar pelo Facebook, pelo YouTube da nossa paróquia. Sexta-feira, dia festivo de São José, a missa solene de São José às 19h30, sem a participação presencial, isto é, sem a presença das pessoas, somente o ministro e a equipe de canto e os leitores. E no domingo também, após a missa das 8 horas, tudo online, igreja fechada, será distribuída a Sagrada Comunhão de 8 a depois das 8, depois da missa, de 9 até as 10 horas. À tarde não será distribuída a Sagrada Comunhão. Domingo de Ramos, nós estaremos aqui. Aliás, antes do domingo de Ramos, a quarta-feira, celebrando o dia de São José, porque toda quarta-feira do ano estaremos celebrando São José. Missa online também, igreja fechada. Domingo de Ramos, permanece a igreja fechada para a celebração, mas a igreja matriz estará aberta todos os dias. E no domingo, para as pessoas irem, podem ir depois da missa, a gente abençoar a missa, durante a parte da manhã, a Sagrada Comunhão e a distribuição de ramos para quem quiser. Enfeite as suas ruas, a sua porta, a sua casa, lembrando que é domingo de Ramos. As atividades terminam na quarta-feira. Se for prorrogado, então nós vamos continuar online. Se não, nós vamos retomar a quinta-feira santa, o trido pascal. Essa é a orientação do nosso serviço. Agora eu faço um apelo, estamos respeitando. Eu gostaria, depois, Lucas, se você filmasse tantos jovens na praça, sem máscara, de skate, correndo para lá, correndo para cá. É lá que se pega vírus. É nas ruas, caminhando à toa, sem máscara, se encostando nas pessoas. É os ônibus superlotados. O governador falou que a partir de amanhã vai aumentar mais ainda, 100%. Eu gostaria que isso fosse observado por vocês que dependem de ônibus. Se realmente 100% estará circulando os ônibus. Observem isso. Seja restrito as praias. Para que praia no final de semana de pandemia? Hoje, os prefeitos iam se reunir com o governador para ver se interditam as praias. Não tem que ver se, não, tem que interditar. Tem que interditar. A praia não é essencial, não.
Não é serviço essencial, não. Ficar sem praia no final de semana, ficar sem praia agora que na época de verão, ninguém vai morrer por causa disso, não. Vai morrer se for para a praia, pega vírus e contamina os inocentes. Então eu peço ao senhor prefeito Vidigal para que interdite as praias. É um pedido meu, um pedido da Igreja Católica, que feche as portas agora. A pedido de todo mundo que corre o risco de vida por causa da contaminação. Que proíba essas aglomerações que nós estamos vendo aqui. E não é só hoje não, é todo dia. Dispensa das aulas, mas correm para andar de skate na porta da igreja, para fazer balbúrdia, como o senhor governador mesmo veio aqui no dia 26 de dezembro e pôde constatar na porta da igreja garrafas quebradas de cervejas, garrafas, copos jogados na porta da igreja, e ele é testemunha disso. Então nós temos que ter também nossa firmeza. Então pedimos, senhor governador, se chegar até o senhor este vídeo, que faça cumprir isso mesmo. Senhor prefeito Vidigal, porque não são esses que o elegem, não. Quem elege o Senhor é o povo que se protege, que tem medo de morrer. As praias sejam interditadas, sim, durante os finais de semana. Ninguém vai morrer por causa disso, não. O senhor também não vai perder voto por causa disso, não. Muito pelo contrário. O senhor vai ter cada vez mais respaldo da população, daqueles que necessitam. A nossa igreja está em depredação, tudo sujo, uma balbúrdia que nós encontramos lá, e muitas outras coisas piores que possam acontecer, nocivos às famílias serranas, nocivo aos filhos de vocês, perigoso para todo mundo. Essas medidas têm que ser tomadas energicamente. Não precisava nem de pandemia, mas depois será filmado e mostrado para os senhores, que não precisa nem filmar, todo mundo é testemunha disso. O povo católico está certo, e o povo que não é católico sabe como que essa praça fica. Hoje não é nem final de semana, mas já está lá anotado. Agora imagine com decreto, sem posicionamento firme da patrulha municipal, que nós não vemos viaturas nenhuma passando aqui, seja da polícia militar, seja da polícia, seja da guarda civil. Nós ficamos à deriva aqui, nas missas dominicais à noite, durante a semana à noite, porque não vemos um patrulhamento. E eu peço a vocês que são funcionários da prefeitura, que estão em cargo, cheguem até o governador. Só não marca para mim a audiência, não, que eu não vou lá no meio de tanto. Deixa quieto. De tanto ar-condicionado tudo fechado, sujeito a pegar vírus também. Mas se quiser conversar comigo na praça pública, eu estou. De máscara também, sem soquinho também. Precisamos ter uma medida enérgica também em nosso posicionamento. Vocês estão de acordo ou não, comunidade católica? Sim ou não? Vamos ficar firmes também, porque isso é saúde pública. Olha os nossos distanciamentos. Frisei isso muito bem quando eu participei dessa reunião com o governador de estado, representando os padres da área Serra Fundão. E mostrei para ele, o senhor viu o exemplo da nossa paróquia. E não é só a nossa paróquia, não, todas as paróquias, com distanciamento, álcool em gel. E ele ainda fez utiliza, Agora, temos outras igrejas que não competem a mim,
mas que estão sem máscara. Jesus cura, pastor, não deixe usar máscara, porque Jesus cura, o sangue do Senhor tem poder. E estão aí aglomerando, sem máscara, contaminando e contaminando os inocentes. Então, se nós não tivermos medidas mesmo, firmes, não falo drásticas não, firmes, para o bem da comunidade, para o bem de cada um de nós, nunca essa pandemia será efetivada. E as mortes dos inocentes continuarão morrendo. E até mesmo aqueles que são transmissores por voluntariedade. Porque está na praça quem quer transmitir o vírus e quem quer pegar o vírus. E pior que leva para inocentes em casa, para os inocentes que trabalham, precisam trabalhar, que pegam os ônibus lotados. Então nós vamos cumprir sim o decreto, mas também que promotores de justiça sejam firmes e encaminhem também essa solicitação. Não vê a possibilidade de interditar a praia, não. Pela lei, sejam interditadas as praias, sejam interditadas as praças. Não é só praça de lazer, praça disso, não. A nossa praça pública está aí lotada de gente que não tem o que fazer, pegando vírus e transmitindo vírus. E que tudo seja para a glória de Deus e para a nossa santificação e para que nós estejamos imunes deste vírus maldito que aí está. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.